Olá, bom dia. Deixa eu fixar logo o comentário aqui. Bom dia para todos. Vou colocar um filtro porque eu não sou obrigada mais a ficar sem filtro, né? Agora que eu já sei que dá. Vamos colocar aqui o comentário. Deixa eu ver. Olá, bom dia. Tudo bem? Um dia maravilhoso para todos. Oi, eu esqueci de pôr a música. Tô fixando comentário aqui enquanto vocês chegam. Hoje é o nosso segundo dia de desafio. Vou fixar aqui o comentário. Pronto! Bom dia para vocês, né? Um dia abençoado, iluminado. Cadê vocês que estão atrasados? É porque eu tô pontual hoje. Hoje eu olho, tô arrumadinha, com filtro na cara, dignidade. Vocês se arrumam para trabalhar? Né? Se arrumam para trabalhar, é isso aí. Bom dia, gente. Oi para vocês. Esperar alguns minutos para as pessoas entrarem. O que mais? Oi, Val. Gente, tá, enquanto a gente vai esperando aqui entrar mais gente, me fala aqui, vocês que estão aqui agora já entraram lá no grupo do desafio? Me respondam aqui enquanto eu coloco aqui. Me falem se vocês já estão no grupo do desafio. Me conta aí. Enquanto eu vou aqui colocando aqui, organizando. Tá dando pra me ouvir e me ver quem tá online? Por favor, comenta aqui, bota aqui nos comentários se tá o áudio bom e se tá conseguindo ver bem. Alguém? Alguém? Deixa eu ver aqui como é que eu deixo os comentários. Olha, a Bárbara tá aqui hoje. Glau Arte Festa. A Val. Bom, eu vou esperar só mais uns 2 minutinhos e vou começar, tá bom? Porque esta minha audiência está muito preguiçosa, gente. Tem que acordar 8 horas pra estar aqui. Faz parte do desafio também, tá? Acordar cedo pra estar aqui na live também faz parte do desafio, tá? Se desafia, acordar cedo, acordar um pouquinho antes, aí tomar um café. E tá aqui ao vivo faz diferença porque você consegue fazer pergunta na hora. Lembra que lá no grupo, como eu disse ontem, tem horário aberto para interação. O grupo ele não fica aberto todo o tempo para interação, para tirar dúvidas. Você pode sim tirar dúvidas comigo em outro momento que o grupo não está aberto. Porém, às vezes a dúvida de um é a mesma sua dúvida e já todo mundo é contemplado. E aqui eu sempre dou espaço para tirar dúvidas. Então é importante estar aqui no horário da live, porque você consegue interagir mais e melhor ao vivo, né? Então isso é importante. Eu vou esperar só mais um pouquinho, não vou esperar muito mais tempo. Então assim, o tema de hoje, como sempre, eu vou estar olhando para vocês e estar olhando aqui pro computador. Hoje é o nosso segundo dia de desafio, tá? Super feliz com a repercussão de vocês, com a aceitabilidade de vocês. Muita gente, ontem eu fui dormir, tinha 40 pessoas no grupo, agora 45. Já estamos chegando nas 50 pessoas.
Então, estou super feliz porque eu sei que vocês estão participando do desafio e estão desafiando outros amigos para estar lá no grupo, para participar junto. E isso é muito bacana, porque isso motiva, um motiva o outro, faz as tarefas junto, né? Tira dúvida, pergunta. Recebi muitas tarefas maravilhosas, muita gente já respondeu a tarefa de ontem. E muito, muito, muito legal as respostas de vocês, me surpreenderam. Estou super feliz e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar mais ainda das próximas tarefas e vão se envolver mais ainda. A live de hoje, né, nós vamos falar sobre, ainda na parte de desenvolvimento pessoal, que é o que eu estou buscando com vocês nesse primeiro momento, né. Hoje nós vamos falar sobre por que eu gosto de confeitaria ou por que eu comecei com confeitaria, né. Então, assim, você já parou pra refletir, já parou pra pensar? Eu vou virar a câmera pra ficar melhor pra vocês assistirem depois, tá? Vira a tela do computador, do celular de vocês. Você já parou pra pensar, pra refletir o porquê de confeitaria? Por que eu tenho essa afinidade, essa aptidão? Ou por que eu precisei começar na confeitaria? Né? O que me fez, Elba, começar na confeitaria, eu contei ontem pra vocês, né? Que foi, eu senti uma necessidade, não que eu tivesse obrigação, mas eu senti uma necessidade de ter uma renda extra, né? Então, isso foi o que me fez sair do meu lugar comum, da minha zona de conforto e buscar um resultado com confeitaria, tá? Então, eu quero que você se questione, se pergunte o porquê que eu comecei na confeitaria. O que te motivou a começar, tá? E além de só o que te motivou a começar, né? O que te faz continuar na confeitaria? Né? O que te atrai, o que te deixa animado, o que você gosta mais de fazer, se é por um determinado produto, se é pela relação com os seus clientes, se é o relaxamento, ou a paz, ou a calma que cozinhar te passa, ou porque você gosta da pressão também, né? Porque tem dois extremos na confeitaria. A gente tem aquela sensação de bem-estar quando produz, mas a gente tem muitas situações que a gente tem uma pressão muito grande para entregar, né, em prazos o que foi pedido pelos clientes, né? Principalmente nas épocas de grandes datas comemorativas, como Natal, Páscoa, né, que é a Páscoa que está chegando aí, né? Quando você piscar já está na Páscoa. Ela é a maior data para os confeiteiros, né, durante o ano todo, né? É bem melhor do que o Natal até. Natal é uma ótima data, mas a Páscoa é o ponto-chave do confeiteiro. E deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Então eu quero que vocês hoje pensem, reflitam essas perguntinhas, tá? E eu vou falar hoje sobre um assunto que é o pilar da confeitaria, né? Vou falar sobre um ingrediente específico hoje, que é o açúcar, certo? Você já parou para se perguntar, né? O que qual é a função do açúcar na sua receita? Você já parou para pensar nisso? Então, eu quero que vocês, antes de eu responder, que vocês pensem, o que o açúcar dá de diferente na minha receita? Além de adoçar, né? Porque muita gente acha que é só para adoçar. Porém, não é bem assim, tá? E mais uma coisa, você sabia que existem pelo menos 8 tipos de açúcar?
certo? Então eu vou falar para vocês sobre quais são esses 8 tipos, porque eu acho que para muita gente a primeira coisa que vem na cabeça é somente 3 tipos, que seria o mascavo, o demerara e o branco. E o demerara não é todo mundo que conhece, faz pouco tempo que se fala nele, né? Antigamente o pessoal só conhecia ou tinha açúcar mascavo ou tinha açúcar branco, cristal, né? Ou refinado. Mas hoje em dia a gente vê que já tem uma variedade enorme de açúcares, tanto para uso doméstico quanto para confeitaria, tá? E aí eu vou falar para vocês quais são esses 8 tipos, né? O primeiro tipo, o mascavo, né? O mascavo, ele é o açúcar mais bruto, ele não passa por processos nem de clareamento e nem de refinamento, por isso que ele tem aquela cor tão escura e ele tem um gosto muito forte, muito marcante da cana-de-açúcar, né? Porque ele é feito, né, o resultado do cozimento da cana-de-açúcar, certo? E aí, por ele não ter nenhum processo de refinamento nem clareamento, ele é o açúcar que contém maior quantidade de ferro, cálcio e outros nutrientes, tá? Então, assim, questão de nutricional, aspecto nutricional, né? Os nutricionistas falam que ele é o mais saudável, né? Muitos até recomendam que use o açúcar mascavo. Bom dia para quem tá entrando agora. Vira a tela comigo, me acompanha assim, porque depois para assistir ficar melhor para vocês com a tela assim. Então, assim, o açúcar mascavo também dentro das receitas, ele por ser muito bruto, às vezes ele acaba deixando a receita um pouco mais densa. Tá? Tem um peso maior, ele até por si só pesa mais, tá? O próximo que eu vou falar pra vocês é o açúcar orgânico. Nós vamos seguir a linha assim do bruto pro mais refinado, tá certo? Então o segundo é o açúcar orgânico. O orgânico, né, como o nome já diz, é uma coisa que não foi alterado também. Assim, ele não é tão bruto quanto o mascavo, mas ele também não passou por processos de adição, com aditivos químicos, e não foi adicionado produtos artificiais no preparo, no refinamento dele. Ele é mais caro, como a maioria dos produtos orgânicos são, então ele é mais caro, ele é mais grosso e também mais escuro. Justamente por essa questão de ser orgânico e não ter aditivos químicos no refinamento, ele é mais escuro que o açúcar comum, tá? Que é o açúcar branco. E aí, nessa escala de mais bruto, vem o outro, terceiro, que é o demerara, que é o que muita gente conhece e muita gente hoje em dia na confeitaria está utilizando o açúcar demerara. Por um apelo também de que é um pouco mais saudável, tem um pouco mais de nutrientes, mas que quando está chegando próximo ao nível de textura, de sabor das receitas comuns, né, que a gente vê no dia a dia, ele não causa tanta diferença no produto final, né? É diferente do cristal, é diferente do branco, mas assim, ele é como se fosse o meio termo entre o bruto e o branco. Então, o demerara tem isso, né? Ele também não passa por processos de clareamento. Alguns valores nutricionais permanecem nele, mas também perde grande quantidade, porque ele já é um açúcar um pouco mais processado. E aí vem o açúcar cristal, que é aquele açúcar de mesa que chama, né? Que é o que a gente tem em casa, ele granuladinho. Então, o açúcar cristal, ele já é um açúcar que passou por clareamento, né? E por processos químicos, né? Refinamento, clareamento químico. E no final desse cozimento, refinamento e clareamento, o açúcar cristal, o açúcar branco, ele já perdeu mais de 90% dos seus nutrientes, entendeu? Mas ele é o que dá melhor estrutura. Ele, juntamente com o refinado, que é o próximo que eu vou falar para vocês, ele dá melhor estrutura aos nossos
produtos primários da confeitaria, né? Nos produtos mais conhecidos da confeitaria, né? Então, esses dois e os outros também que eu vou falar entram já para a parte da confeitaria, que é o que a gente está focado aqui em falar, em aprender, tá? Eu sempre penso assim, só fazer um paralelo. Eu acho que não adianta você querer ir para o ramo da alimentação, da confeitaria, se você vai somente replicar receitas, tá? Porque replicar receita é uma coisa. Você entender o processo, o que você está fazendo ali naquela receita, já é outra coisa, tá? Então, eu acredito que os meus alunos, eles merecem, eles têm que pensar, né, a mais. Então, por isso que eu sempre faço questionamentos, por isso que eu sempre digo que você tem que pensar fora, né, do lugar comum, porque nós crescemos condicionados a replicar coisas. Para pensar um pouco. A gente não questiona muito o porquê das coisas. E eu acho que tem uma criança em mim naquela fase de descoberta, de ai, por quê? Tá, mas por quê? Tá? Eu não me conformo muito com o que é dito. Tipo assim, ah, isso é isso. Não, por quê? Então eu acho que vocês também, como curiosos, como profissionais, como pessoas que estão fazendo dos doces renda, né, renda extra ou renda fixa, eu acho que vocês, além de replicar receitas, também precisam pensar o porquê, tá? Então, deixa eu voltar aqui para eu não me perder muito. É porque eu gosto, às vezes vem essas coisas assim, e aí eu não posso deixar de falar isso pra vocês, tá bom? Então, assim, por que que a gente utiliza açúcar? Vou falar isso já depois que eu terminar de contar quais são os tipos. Depois do cristal, que já perdeu aí no seu processo de refinamento mais de 90% dos seus nutrientes, e vem depois o refinado, que muita gente chama de açúcar branco, porque realmente ele é muito branco já. Ele já chegou lá no processo quase final de refinamento e clareamento, tá? O açúcar refinado, ele tem uma diferençazinha assim do cristal, porque o refinado, ele passou por outro clareamento, né? E com aditivo químico chamado enxofre, tá? E aí o que acontece? Não tem mais nutriente, tá? Acabou o nutriente. Então, assim, eu não sou nutricionista, tá? Eu sou confeiteira, assim como vocês, ou como você que quer ser, que tá assistindo aqui. Mas a gente vai pensar agora no lado de confeitaria, né? Mas eu sempre gosto de falar como que o açúcar deixou lá do mascavo até chegar no último, que eu vou falar aqui pra vocês. Como é que foi o processo e o que que acontece dentro do processo. E falar sobre os nutrientes também é importante, tá? Então, o açúcar branco, o cristal, ou o refinado, ou o impalpável, que é o que eu vou falar agora, ou o light, eles já são açúcares que não tem mais nutrientes, tá certo? Isso é importante também de falar, porque, por exemplo, se você quer trabalhar com uma confeitaria saudável, Elba, eu quero trabalhar com confeitaria fitness, eu quero trabalhar com confeitaria para diabéticos, aí já vai ser outro âmbito diferente do açúcar, né? Vamos para os adoçantes. Eu quero trabalhar com o pessoal que faz dieta com restrição de açúcar, mas que não é diabético. Enfim, esse público, né, que quer um açúcar diferente, ou que quer um açúcar com mais nutrientes, que está mais preocupado com nutriente, né? Então, é importante, por isso que eu falo que é importante também falar sobre o que acontece durante o processo e a perda dos nutrientes, tá? Depois do refinado, vem o açúcar de confeiteiro, tá? Que é aquele tipo glaçuca, certo? Qual é a diferença do refinado para esse açúcar de confeiteiro? No açúcar de confeiteiro é adicionado também amido, tá? Geralmente é amido de milho, adicionado algum tipo de amido, né? E o que esse amido vai fazer dentro, né? Qual é a função dele dentro
do açúcar, ele vai permitir que depois os cristais se unam novamente. Ele como se fosse dá uma liga depois da preparação, né? E ele também aumenta a estrutura, né? É um espessante também, tá? Esse amido. E ele é muito utilizado para merengues, né? Para glacês, às vezes no chantilly, né? E outras coberturas também, tá? Ele é muito utilizado na confeitaria. E depois dele vem o impalpável. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O impalpável. O açúcar impalpável, ele ainda é mais refinado que o confeiteiro. E ele tem um teor maior de amido, certo? Ele, por ter esse teor maior de amido, ele é utilizado muitas vezes para polvilhar por cima dos doces para finalização. Por quê? Porque ele absorve menos gordura do doce, menos a umidade, tá? Então, por exemplo, já existe um açúcar impalpável chamado Snow Sugar, que é açúcar de neve. Que ele parece, depois que você peneira ali por cima da preparação, ele parece que virou uma neve, né? Uma neve simples, que tem esse nome. Então, ele é um açúcar impalpável, ele tem um teor maior de amido para conservar, né? E não permitir a gordura passar para o alimento e continuar com aquela crostinha de açúcar, tá? Quem tá chegando agora, vira a tela para me acompanhar melhor, tá? E o que mais que eu vou falar pra vocês? Ele também é muito utilizado, impalpável, quando se quer trabalhar com pasta americana, tá? Justamente por essa questão de ele não ter muita umidade, porque uma das coisas que a pasta americana não trabalha bem é com umidade, tá? Não vou entrar muito em processos aqui agora, porque a gente tá começando agora, né? Vamos com calma. Para as pessoas que falaram assim, eu sou iniciante, eu queria fazer o desafio, mas eu não sei nada, eu não sei nem bater um ovo, não sei nem subir uma clara, não tem problema, tá? Aqui a gente vai falar de coisas básicas, a gente vai colocar o confeiteiro que já tá na estrada, para pensar e parar um pouco para ele voltar, a pensar na jornada dele, lembrar onde que... Até às vezes, sabe o que acontece, gente? A gente acha que já sabe muito, e aí de repente a gente se depara com uma coisa assim que diz, poxa, eu tava fazendo isso errado esse tempo todo. Ou então eu não tava extraindo o melhor do que eu podia fazer esse tempo todo. Então, assim, por isso que eu falei assim, porque eu não sei nada, pra quem falou pra mim, eu sou muito iniciante, isso tá ótimo, você é super bem-vindo. Mas eu já sou confeiteira há 15 anos, você também é super bem-vindo. Eu não sei nada de confeitaria, eu quero começar a vender doce, você é mais que bem-vindo, tá? Todo mundo aqui tem lugar, não fiquem acanhados, pode chegar, que é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, tá? E agora a gente vai falar sobre a função do açúcar, tá? Não é só adoçar, tá, gente? Não é só adoçar. Vira a tela, quem tá entrando agora, vira a tela. Vou ficar falando isso mais tempo. Vira a tela para conseguir acompanhar melhor. Então, assim, a função do açúcar não é só adoçar, tá? Muita gente acha que, eu tô utilizando açúcar que é para poder ficar doce, tá? Mas, se você parar para pensar, existem outras maneiras de adoçar também. Com frutas, com outros adoçantes. A gente pode entrar nisso em outra live. Mas o açúcar, ele tem uma função primordial de deixar o produto final mais macio, mais maleável. Ele tem também uma função de dar um pouco de estrutura para a sua receita. E quando o açúcar entra em contato com o líquido, né, e a farinha, vamos dar o exemplo da farinha de trigo, quando, por exemplo, numa receita de um bolo, o açúcar ele entra em contato com o líquido da receita, com a farinha, né? Então, o que vai acontecer? O açúcar, ele vai, já é uma característica dele, né? Ele vai chupar, né? Sugar essa água, esse líquido. Então, ele vai reter isso daí
e ele vai dissolver essa água, né? Captar essas moléculas de água antes que a farinha faça isso. E a gente não quer que a farinha de trigo faça isso, tá? Porque não vai desenvolver glúten, que isso aí a gente já vai entrar em outra história. Quem já me acompanhou aqui nas dicas que eu dei anteriormente, sabe o porquê que a gente não quer que desenvolva glúten no nosso bolo, tá? Deixa eu deixar isso pra depois, tá bom? Quem já me acompanha há mais tempo já sabe o porquê, que eu sempre gosto de falar e reforçar isso. Então, assim, ele vai, né, formar essas redes, ele vai sugar, o açúcar vai sugar essa umidade da receita, né, do bolo, e vai deixar o produto final mais macio, tá? Não vai ficar pesado, e a gente não quer que fique pesado, que dê errado, que o bolo sole, né, que o bolo fique abatumado. A gente não quer isso. Então o açúcar, ele tem grande parcela da função disso, né, de deixar o produto final, além de doce, né, sabendo medir o doce, porque às vezes se você não sabe, ou você acha que pode modificar a receita, porque eu gosto mais de coisa muito doce, e não é bem assim, tá? Eu vou falar isso pra vocês, vai ter uma live só sobre receita. A receita tem o porquê de cada coisa ali dentro. Então, não é tão simples assim, como muita gente acha, de substituir ingredientes ou quantidades de uma receita. Não é assim que funciona, tá bom? Não é assim que funciona. Então, assim, deixa eu falar só mais aqui uma coisa. Pronto. Além de mais macio, fica mais úmido o produto final quando tem açúcar, tá bom? Eu vou falar agora sobre algumas coisas lá do grupo, para quem não primeiro. Para quem ainda não está participando do desafio, para participar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar aqui no link da bio do Instagram. Quando terminar aqui a live, você vai ali na página inicial do meu Instagram, vai clicar naquele link azulzinho que tem lá, e aí vai aparecer a opção, várias opções. Você vai clicar na primeira, que é o desafio dos 21 dias. Clicando ali, você vai ser encaminhado para o grupo, tá? Esse grupo, o que acontece nesse grupo? Nesse grupo, você vai receber todas as tarefas do desafio, são tarefas diárias. Você vai receber o link com a live do dia, tá? Então, assim, eu prefiro que vocês estejam aqui ao vivo pela questão de interação, de poder fazer perguntas, tá? Que eu acho super importante, mas muita gente não consegue estar aqui nesse horário. Então, eu disponibilizo lá no grupo a live. A live não fica salva aqui no Instagram. Ela vai para outra plataforma e lá no grupo de todos os que estão participando do desafio, eles recebem todos os dias, vocês recebem todos os dias o link com a live do dia, tá certo? Além disso, também recebe as tarefas do dia e eu vou deixar as tarefas anteriores também disponíveis. Então, se você entrou no 3º dia, no 7º dia, no 5º dia do desafio, você consegue ver todas as tarefas lá no link que tem disponível no grupo, tá? Que mais que eu vou falar pra vocês? Eu decidi aumentar a interação, o tempo de interação no grupo, porque eu já tinha falado ontem, vou falar de novo. O grupo, ele não fica aberto o tempo inteiro para interação, para não ter aquela coisa de tá muitas mensagens e às vezes você se perde do que tá acontecendo dentro do desafio e não consegue acompanhar da melhor forma. Então, assim, eu deixo aberto por um tempo. Eu decidi que 1 hora é muito pouco, então agora o grupo vai ficar aberto por 3 horas, todos os dias, para interação, para vocês mandarem os resultados de vocês das tarefas, né? Mandar a tarefa de vocês ou no grupo ou por inbox, porque algumas pessoas têm vergonha, não se sentem confortável. Então eu pensei nisso também. Olha, você pode mandar para o meu e-mail, pode mandar para o meu inbox, ou pode colocar lá no grupo para que todas as outras pessoas que estão lá te conheçam e você conheça elas também.
Então vocês consigam interagir, porque a gente está criando aqui não só um desafio de confeitaria e de sair da zona de conforto e de repensar e pensar em várias coisas, né? Mas também a questão de interagir, de conhecer outros profissionais, outras pessoas que têm a mesma história que você ou muito parecida e fazer laços, conexões. Isso também é um dos objetivos desse desafio, tá bom? O que mais que eu separei aqui pra vocês? Eu só vou divulgar o prêmio final, né? Vai ter um prêmio, tá? Pra quem não sabe, vira a tela quem chegou agora, bom dia. Vai ter um prêmio, né? Porque todo bom desafio tem que ter um a mais pra você se instigar e fazer tudo. Vai ter um prêmio, né? Que eu vou dizer somente no 15º dia de desafio, se eu não me engano, acho que é isso. No 15º dia, que é o prêmio final, que vai ser sorteado para quem está participando do desafio. E quem cumprir, né, quem fizer as tarefas, né, porque não é justo uma pessoa que não fez as tarefas, né, que não participou efetivamente do desafio, que ela possa também já chegar assim e ganhar, tá? Então é importante. Eu quero ver vocês fazendo, tá? Então eu vou falar o que é esse prêmio, que é muito legal. Só digo que é muito bom. Muito bom. Que se fosse você eu não perderia. Tá bom? Então assim, eu vou abrir agora para perguntas. Vou virar de novo aqui a tela para conseguir ler a pergunta de vocês. Opa. Pronto. Perguntas. Quem tá aqui? Vamos ver. Oi, Dani. Dani, mandou uma pergunta. Quem mais? A Ju tá aqui ainda? Deixa eu ver quem tá aqui. Ciane, Anderson. Deixa eu ver. A Diana. Oi, Diana. A Ju, a Ciana. Bom, se ninguém tiver pergunta, eu vou encerrar, tá? E aí a gente sai daqui, vai direto lá pro grupo, tá? De novo, se você ainda não está no grupo, vai aqui no link da bio, clica na opção do desafio e já vai ser encaminhado direto para o grupo, tá bom? Não sei, pronto. Dani, não sei como vencer a vergonha de postar. Faça. A minha dica é só essa. Eu também tinha muita vergonha de falar aqui, muita vergonha de postar, sabe? De dar um bom dia, de falar assim. Eu nunca fui uma pessoa muito envergonhada, né? Assim, quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou muito extrovertida, eu gosto de falar muito, né? Vocês estão vendo, né? Vocês estão percebendo. Mas isso não quer dizer que eu não tenho medo, que eu não tenho vergonha, ou que eu não fique nervosa e trave na hora de falar. Aconteceu já demais. Principalmente uma vez que eu tive que fazer uma apresentação em inglês. Apesar de saber falar, eu vou fazer só um paralelo. Apesar de você saber o que falar, de você saber o que postar, né? De saber o que dizer, mostrar o seu trabalho, se apresentar, de dizer, oi, eu sou fulana, porque isso todo mundo sabe. A gente sabe quem é. Eu sou fulana e eu faço doce. Pronto, é só isso. Mas é difícil sim o começo. Mas se você não começar hoje, você nunca vai saber, né? Então assim, eu tava até hoje em outra live e a pessoa disse assim, eu fiz a minha live, mas eu apaguei porque eu achei horrível, eu tava nervosa, eu não acho que fui bem, eu preferi apagar. Mas gente, tudo que a gente vai fazer a primeira vez, nunca o resultado é 100% satisfatório. Então a gente aprende também com isso, né? A primeira live que eu fiz aqui, eu também achei, depois que eu terminei, eu fiquei, meu Deus, foi horrível. Ai, meu Deus, sei o que. A gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito. A primeira live que eu fazia, eu não sabia pra onde eu olhava. A gente tem o costume de olhar pra tela do telefone. Mas quando a gente tá falando aqui, a gente tem que falar com você. Então eu tenho que olhar pra lente da câmera. Então eu tive que aprender onde era a lente da câmera, né? Pra poder olhar diretamente pra lente da câmera e olhar nos teus olhos quando eu tô falando, tá? Então, são alguns detalhes que você vai aprendendo com o tempo. E aí você tem que começar. Então a minha dica é comece hoje. Faça assim 2 stories.
para o seu público. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani, eu que faço aqui os bolos, os doces que vocês veem todos os dias, que eu posto. Então, o povo também quer te conhecer, né? O cliente também quer saber quem é você, tá? Nós, seres humanos, nos conectamos com pessoas, não com coisas. A gente pode até gostar de coisas, comprar coisas, mas nós nos conectamos com pessoas, tá? Então, é muito importante o teu cliente saber quem é você, tá bom? Importantíssimo, tá? Não tô dizendo que você precisa postar foto sua no feed todo dia, não tô falando isso. Tô dizendo que é importante o cliente te conhecer, saber quem é a pessoa que tá por trás dos doces, porque não é uma máquina que tá fazendo, é uma pessoa, né? Então isso é super válido. É difícil vencer a vergonha, mas é completamente possível. Depois você se acostuma, fica até exibido demais, faz 1 milhão de stories, né? Vocês sabem, vocês veem aí por mim. Mas é muito legal, muito bom. Você vai perdendo, assim, esse medo, tá? Diana, deixa eu ver aqui a pergunta dela. Diana, teremos atividades todos os dias? Teremos atividades todos os dias. Não quer dizer que são atividades complexas, tá? Eu vou fazer de tudo para serem atividades. Algumas serão um pouco complexas. Mas, assim, o que eu tô prezando nesse desafio é que vocês consigam executar, tá bom? Então, não adianta eu falar pra você fazer assim, olha, pega os teus 15 produtos do teu cardápio e vai estudar todos eles e fazer um relatório. Não, tá, gente? Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. Eu quero que eu vou fazer nessas tarefas diárias que vocês pensem um pouco a mais, né? Sobre a estrada de vocês na confeitaria ou como vocês querem começar na confeitaria, para quem ainda não começou. E vão ser coisas práticas, tá bom? Coisas simples, porque eu sei que a rotina de todo mundo é corrida, né? A gente tem 1001 coisas para fazer, casa, tem trabalho, tem, sei lá, curso, tem as encomendas, né? Para quem não vive só de encomenda, que tem dupla jornada, tripla jornada, tem filho, que é uma loucura, né? Eu sei, assim, eu termino aqui de falar com vocês, tem outras coisas para fazer, fora as coisas do desafio, tem casa, tem filho, né? Tem a minha pequenininha. Quem tem filho, nem quem é mãe, sabe que demanda muito tempo da gente, muita energia. E então eu vou fazer de tudo para serem coisas simples, mas que sejam coisas importantes, que tenham relevância para você que está começando, você que já é da área, ou você que é só curioso e quer começar neste mundo lindo, maravilhoso e doce da confeitaria, né? Então, assim, para quem assistiu a live, muito obrigada, tá? Eu vou disponibilizar o link lá no grupo, porque ela não fica salva aqui, somente para o grupo do desafio. Mais uma vez, se você não entrou, é só ir lá no link da bio, clicar no botão do desafio que vai te encaminhar direto para o grupo. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Muito obrigada, sendo simples assim. Eu faço muito bem, Dani, faça. Perca a vergonha. Fala só assim, oi, eu sou a Dani, eu faço bolo, eu faço doce. E pronto. Ai, tá chovendo. Meu Deus. Não quer dizer nada aqui, tá? Aqui em Fortaleza é muito quente. Enfim. Pois um beijo grande pra vocês. Um dia abençoado, um dia maravilhoso. Que Deus, né, abençoe a todos, que você consiga ter clareza, que você consiga ter organização para realizar todas as tarefas que você desejou e que você planejou. Mas lembre de uma coisa, tá, gente? Não se frustre por você não ter conseguido alcançar algum objetivo durante o dia, tá certo? É normal, acontece. Às vezes a gente planeja muito e às vezes não sai nada como a gente planejou. Mas a vida é isso. A gente tem que conseguir, sabe o quê? E, né, dançando conforme a música, tá? Um beijo grande pra vocês. Até amanhã às 8. Quero ver todo mundo aqui, tá? Tchau, beijo.